por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender ou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Foi naquela cruz que ele derramou o sangue pela minha vida e pela tua, meu querido. Se derrame aos pés de Jesus. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar
posto o pão da vida à porta pra entrar. Ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou. Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um momento em que, através das mídias, nós podemos, ainda que distantes, adorarmos ao Senhor, louvarmos o seu santo nome. É óbvio que o ensino bíblico é que nós nos reunamos em comunidade para que a igreja, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a reunião de todos aqueles que foram redimidos e creem em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, deve acontecer em comunidade, deve acontecer em um ambiente onde nós mutuamente compartilhamos a fé, exortamos-nos uns aos outros, edificamos-nos uns aos outros e adoramos a Deus na beleza da sua santidade. No entanto, em razão da crise sanitária manifesta em todo o mundo, os governos, as autoridades de saúde têm assumido uma postura que não convém aqui, nesse momento, nós dizermos se é correta ou se é errada. Convém a nós, nesse instante, contribuirmos de forma significativa para que esse momento crítico seja superado e nós possamos, mais uma vez, nos encontrarmos em comunidade para celebrarmos o nome santo do Senhor e, sobretudo, aprendermos da sua graciosa e poderosa palavra. Pois nela nós encontramos os nutrientes necessários para a nutrição, para o alimento da nossa alma em Deus. Vamos orar nesta noite. Teremos uma palavra ministrada nesta noite pela instrumentalidade do nosso querido irmão Erasmo Silva. E ele estará pregando numa temática que vamos tratar, imagino eu, no decorrer dos próximos domingos. Iniciamos no domingo passado falando do custo do discipulado, do preço, do discipulado. Hoje, o nosso querido irmão Erasmo Silva vai tratar sobre as confrontações, que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela no que tange ao falso discipulado e nos mostra o caminho do verdadeiro discipulado, do significado de seguirmos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Você no seu lar, nós aqui no templo da MEPB Cidade Oeste, rogando a Deus que Ele nos use nesta noite, fale conosco por meio da sua palavra, alcance o seu coração, alcance os nossos corações e assim sejamos edificados pela palavra do Senhor nosso Deus. É importante, amados irmãos e irmãs, ressaltar a sua participação. Ela é fundamental. Que você assista os nossos vídeos, ouça e veja os nossos vídeos e compartilhe
porque, sem sombra de dúvidas, esta palavra vai ser um instrumento que Deus vai usar para edificar a sua vida e a vida daquelas pessoas que certamente você conhece e de muitas que você nem conhece, e certamente este vídeo pode chegar até o conhecimento delas. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, nós estamos nesta noite, nesta casa de oração, para transmitirmos, ó Pai, a Tua palavra. Certamente, Senhor, passamos o dia em louvor, em adoração ao Teu santo nome. Pois uma vez que estamos em Ti, ou seja, em Cristo Jesus, nosso Senhor, a adoração, ela é perene. Quer seja nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. E nesta noite nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Pois sem sombra de dúvidas, ela é uma ponte. Ela é uma ponte que liga o ouvinte às verdades preciosas da tua santa palavra. Por isso, fala conosco e usa o teu servo nesta noite poderosamente. No nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos ouvindo, nos vendo também por meio do Facebook, no canal da MAPB Cidade Oeste, no YouTube. É um privilégio podermos compartilhar a palavra de Deus. E hoje quero meditar com os irmãos em Lucas, capítulo 14, versos 25 ao 35. Lucas, capítulo 14, versos 25 ao 35. O texto sagrado diz o seguinte: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em uma guerra contra outro rei, não senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para o adubo,
mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus, irmãos, saiu da casa do fariseu, no capítulo 14 de Lucas, no verso 1, ele foi seguido por grandes multidões, mas ele não se impressionou com aquele entusiasmo das grandes multidões. Sabia que a maioria não estava nem um pouco interessadas em coisas espirituais. Uns queriam apenas ver milagres. Outros ficaram sabendo que Jesus alimentava os famintos. Alguns esperavam que ele destruísse o governo romano e assim estabelecesse o reino prometido de Davi. São as falsas expectativas por trás dessas multidões. Suas expectativas estavam equivocadas, estavam erradas. Jesus não deseja discípulos que não têm consciência dos compromissos que assumem. Devemos estar cientes dos compromissos. Veja comigo os versos 25 e 26 de Lucas 14. Uma grande multidão o acompanhava. E aí o texto explicita dizendo: e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e ama pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Perceba que Jesus volta-se para toda a multidão. Ele volta-se para aquela gente e ele prega um sermão objetivo, deliberado, no intuito de peneirar esses seguidores. Jesus deixou claro que, em se tratando de discipulado pessoal, ele estava mais interessado em qualidade do que em quantidade. Em se tratando de salvar almas perdidas, deseja que sua casa fique cheia, como está aí no verso 23 de Lucas 14. Mas no que se refere a discipulado pessoal, que é apenas os que estão dispostos a pagar o preço de segui-lo. Considere nessa noite o que Charles Haddon Spurgeon, que foi um pregador batista inglês do século XVII, disse sobre avaliar o custo do discipulado cristão. Ele disse o seguinte: será que um homem que ama seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões, em meio aos aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua vida normal, ou ao seu negócio, e tire dele o máximo que puder. Mas permita-me sussurrar em seus ouvidos, ele assim dizendo em Marcos capítulo 8, verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Devemos avaliar o custo do discipulado. Jesus, irmãos, parece fazer uma distinção entre salvação e discipulado. A salvação é oferecida a todos os que desejam aceitá-la pela fé, enquanto o discipulado é reservado a cristãos dispostos a pagar um preço. A salvação, irmãos, ela significa ir até a cruz e crer em Jesus Cristo, enquanto discipulado significa tomar a cruz e seguir Jesus Cristo. Jesus deseja salvar o maior número possível de pecadores, mas adverte sobre a necessidade de levar o discipulado a sério. E nessas 3 parábolas, ele deixa claro que há um preço a ser pago e deve-se avaliar o custo. Em primeiro lugar, devemos amar a Cristo acima de todas as coisas,
mais até do que os nossos familiares. Ele vai dizer, nos versos 26 e 27, se alguém vier a mim e amar a pai e mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O termo, irmãos, odiar, implícito nesse texto, não significa antagonismo verdadeiro, mas sim amar menos, como ele nos explica lá em Mateus capítulo 10, verso 37. Nosso amor por Cristo deve ser tão intenso que comparadas a Ele, todas as outras afeições pareçam ódio. Na verdade, devemos odiar a própria vida e estar dispostos a carregar a cruz e seguir a Cristo. O Senhor Jesus, Ele não desejava ensinar que contender, irmãos, com os nossos amigos e parentes é uma parte essencial do cristianismo. Porém, ele estava dizendo que se as reivindicações de nossos parentes e amigos entram em conflito com as dele mesmo, precisamos deixar de lado as reivindicações de nossos parentes e amigos, a fim de abraçar as reivindicações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, devemos escolher desagradar aqueles que amamos na terra do que desagradar aquele que morreu por nós em uma cruz. O que significa, então, carregar a cruz? Significa, irmãos, e o pastor Ney Wagner deixou bem claro aqui no domingo passado, identificar-se com Cristo. É identificar-se diariamente com Cristo na vergonha, no sofrimento e na entrega à vontade de Deus. Significa morrer para si mesmo, para os próprios planos e ambições, e estar disposto a lhe servir conforme a sua direção. João, capítulo 12, versos 23 ao 28, Jesus nos diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservar. E quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Jesus fala de sua morte e glorificação aqui. Agora, a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isto que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, já o glorifiquei, o glorificarei mais uma vez. Irmãos, a cruz é algo aceito espontaneamente, como parte da vontade de Deus para a vida de cada um. O cristão que afirmou que seus vizinhos barulhentos são a cruz, ou que uma esposa ímpia, ou que qualquer outra coisa seja a cruz, é um equívoco. Seus vizinhos não são a sua cruz. O seu esposo ou esposa, ou os filhos, ou qualquer outra circunstância, não é a sua cruz. Quando Jesus nos convida a tomar a sua cruz e carregá-la, reverbero aqui as palavras de Bonhoeffer, que foi um teólogo e pastor luterano alemão, que disse o seguinte: quando Cristo chama um homem
ele o convoca a ir e morrer. Em Mateus capítulo 8, que foi o texto em que o pastor Ney Wagner expôs aqui no domingo passado, no capítulo 8, no verso 19 e 20 de Mateus, diz que um escriba, aproximando, disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar ou declinar a cabeça. E esse homem aqui, irmãos, é um exemplo muito típico dos nossos dias, que não tem ciência do que fala sem antes analisar as exigências do discipulado. Cristo confronta um entusiasmo desenfreado desse homem, dizendo que as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. John Stott diz que quando o barco da igreja foi conduzido a esse alto mar, não lhe foi prometido uma travessia serena e tranquila, mas que ela iria ser surrupiada, açoitada pelos ventos, pelas ondas. Não foi prometido àqueles que querem andar com Cristo e seguir a Cristo uma vida tranquila e serena. Cristo não é mais um objeto a ser acrescentado na vida de alguém. Cristo é prioridade. Jesus apresenta aqui, irmãos, nesse texto, 3 parábolas para explicar porque exige tanto de seus seguidores. Ele fala de um homem construindo uma torre, de um rei lutando numa guerra e do sal que perdeu o sabor. Existe pelo menos aqui 2 possibilidades para interpretar o construtor da torre e o rei na guerra. A primeira possibilidade de interpretação é que tanto o construtor como o rei na guerra são os cristãos. Cada um deve calcular o preço antes de começar, a fim de não se propor a fazer algo que não seja capaz de terminar. E a segunda possibilidade interpreta que o construtor e o rei não são os cristãos, mas sim o Senhor Jesus. Foi Jesus quem calculou o preço a fim de garantir que tivéssemos o tipo de material adequado para edificar a igreja e para lutar contra o inimigo. Não é possível fazer isso com seguidores titubeantes que se recusam a pagar o preço. E eu, meus irmãos, sou tendencioso à primeira possibilidade, que interpreta tanto o construtor como o rei na guerra, que são, de fato, os cristãos. Veja os versos 28 ao 30 comigo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Aprendemos, irmãos, com esses versículos, que os interessados a seguir a Cristo devem ser advertidos a calcular o preço. Todo aquele que tem o chamado a andar e a caminhar com Cristo deve ser advertido quanto ao custo. Ser um verdadeiro cristão custa alguma coisa. Jamais devemos esquecer dessa verdade. Ser um cristão nominal e ir à igreja é algo barato e muito fácil. Mas ouvir a voz de Cristo, segui-lo, crer nele e confessá-lo exige muita renúncia. Exige muito de nós. Custa, irmãos, a nossa justiça própria. Custa os nossos próprios pecados. Custa a nossa tranquilidade. Custa o nosso mundanismo. Tudo precisa ser abandonado.
O Dr. Martyn Lloyd-Jones foi um teólogo protestante de origem galesa no século XX, ilustrou dizendo o seguinte, quando ele estava comentando o texto de Mateus sobre a porta estreita: não se passa numa catraca de ônibus com bagagens ou de 2 em 2, mas sozinho. E essa passada sozinho para o reino de Deus, meus irmãos, é uma passada agonizante, onde do começo da sua fé até o final dela, até a sua morte ou até o arrebatamento da igreja, meus irmãos, a vida será agonizante. A carreira cristã, ela é agonizante. Portanto, Martyn Lloyd-Jones, ele ilustra dessa maneira. Você que me ouve, que me ouvirá, sabe muito bem que já andou de ônibus. Não se passa com mochilas em uma catraca de ônibus. Não se passa com bagagens. Não se passa com a esposa, não se passa com o esposo, não se passa com filhos. Você numa catraca de ônibus passa sozinho. Portanto, temos de lutar contra um inimigo que vem contra nós com 20 mil seguidores. Precisamos construir uma torre em tempos difíceis. O Senhor Jesus deseja que entendamos isso completamente. Ele nos ordena a calcular o custo. Irá nos custar muita coisa. Irá nos custar tudo andar com Cristo. E devemos estar dispostos. A pergunta é: por que nosso Senhor utilizou essa linguagem? Ele pretendia desencorajar os homens a tornarem-se seus discípulos? Não é difícil achar uma resposta para tais perguntas. Nosso Senhor se manifestou, irmãos, dessa maneira, a fim de evitar que os homens o sigam de maneira leviana e imprudente. Jesus não deseja discípulos levianos e imprudentes. Começou a fé cristã agora, passou por uma tribulação, já quer desistir. Aconteceu uma circunstância A ou B, ou veio a pandemia, agora é o fim de tudo, Jesus não existe, Deus não existe. Isso não é a fé verdadeira. Jesus não deseja discípulos desses, que tomem decisões imprudentes, motivados apenas por sentimentos e estímulos naturais, que na hora da aprovação desaparecem. Jesus deseja discípulos que estejam de fatos conscientes do custo. Avalie o preço, avalie o custo. Se você ouve um pregador e lhe diz: vem aqui à frente a seguir a Jesus, e somente acabou nisso, isso não é evangelho. Isso é apenas uma parte dele, mas não é todo o evangelho. Devemos avaliar o preço, avaliar o custo, porque existe um custo por trás. Ora, meus irmãos, nada causa tantos males ao verdadeiro cristianismo quanto a apostasia. Jesus também estava certo de que nada produz tanta apostasia quanto permitir que as pessoas venham a Ele sem conscientizá-las do compromisso que realmente estão assumindo. Talvez você aceitou a Jesus Cristo há 1 ano atrás, há 2, 3, 4, há 40 anos atrás, mas talvez você nunca avaliou o custo. Você nunca fez como essa parábola nos ensina. Você nunca sentou, nunca calculou. E antes de iniciarmos essa transmissão, eu compartilhava com o pastor Ney Wagner que certa noite eu passei a noite chorando copiosamente, porque eu me deparei com esse texto.
E eu disse para o Senhor: Senhor, nunca de fato avaliei o custo de te segui-lo, mas olhando esse texto, eu de fato sentei, irmãos, literalmente chorando copiosamente e fui calcular. E disse: Senhor, ainda que me custa muita coisa, venha me custar muita coisa o preço de te seguir, eu não quero jamais ser como esse construtor. Começar a andar contigo e depois ser instrumento de zombaria dos outros. Olha aquele lá, aceitou a Jesus, estava até bem, mas agora olha como ele está. É o imprudente, é o discípulo inconsciente e imprudente. E muitas vezes, irmãos, a culpa não está somente nesse discípulo, está no próprio pregador que transmite a mensagem. Os dois, muitas vezes, têm a parcela de culpa. Porque todo pregador do Evangelho deve levar todo pecador a avaliar o custo de seguir a Jesus. Existe um preço. Existe um preço. Portanto, o Senhor Jesus não tinha o desejo de ampliar seu número de seguidores por admitir soldados que fracassariam na hora da necessidade. Por esse motivo, ele proferiu essa advertência. Ele ordena a todos que pensam em segui-lo a avaliar um custo antes de começarem. Jesus volta-se para aquelas multidões e estabelece condições a que eles não queriam se submeter. Certamente você lembra daquele episódio em que grandes multidões estavam seguindo ali Jesus em João. Jesus começa a pregar firme, começa a pregar cheio do Espírito Santo poderosamente. E alguns discípulos começam a abandonar. Pedro volta-se para Jesus e diz: Mestre, a multidão está te deixando, te abandonando. Jesus olha bem na cara de Pedro e diz: se você também quer ir, vá. E Pedro diz: Senhor, para onde eu irei? Nós não temos para onde ir. Nós avaliamos o custo. Só tu tens as palavras que nos conduz à vida eterna e que nos vai nos levar à vida eterna. Para onde iremos nós? E aqui Jesus volta-se para as multidões e estabelece condições. As motivações de vocês são erradas. Talvez alguém que me ouve esteja com motivações erradas também ao seguir a Jesus. John MacArthur é um pastor e escritor evangélico norte-americano. Ele disse o seguinte: uma mensagem que ofereça mero alívio psicológico, mas que não exija abandono do pecado e aceitação do senhorio de Cristo, é um evangelho falso, que não salva. Para vir a Jesus, a pessoa precisa dizer sim a Ele. Isso significa que Jesus tem prioridade e torna-se o Senhor supremo de nossas vidas. Seria bom, irmãos, para a Igreja de Cristo e para o mundo, se os ministros do Evangelho sempre recordassem a excelente conduta de nosso Senhor. Com muita frequência, as pessoas tornam-se crentes fundamentadas em quê? Na ilusão. Ilusão pessoal, e são encorajadas a pensarem que se converteram. Quando, na realidade, elas continuam sendo incrédulas dentro da igreja. Nunca devemos ocultar das pessoas a batalha e o labor intenso. Digamos, venha conosco, mas também digamos, calculem o preço. Sentem, calculem o preço. Talvez você já passou por essa experiência. E Jesus está nos explicando por meio de uma parábola uma coisa tão clara e simples, mas tão profunda ao mesmo tempo. Você que vai construir uma casa, vai
investir em um grande empreendimento. O que você faz primeiro é sentar, calcular se com o dinheiro que você tem, dá para você começar aquela casa e construí-la, começar os alicerces, construir e terminá-la. Você vai calcular se você tem os recursos suficientes para terminar essa obra. O mesmo caso é aqui. Seguir a Cristo envolve um custo e um sentar-se para calcular esse custo. John Stott foi um pastor, que eu já citei aqui, foi um teólogo anglicano. Ele disse o seguinte sobre o modelo de pregação. Por um lado, nós podemos adular as pessoas dizendo exatamente aquilo que elas querem ouvir. Dizendo que elas são gente fina e que podem ganhar a salvação por seus próprios esforços. Criamos uma modalidade de pregação que eu chamaria ministério do gatinho. A gente alisa e acaricia as pessoas até que elas comecem a ronroncar de prazer. Ou, por outro lado, podemos dizer-lhes a verdade que não querem ouvir, acerca do pecado, da culpa, do juízo e da cruz, e assim despertar sua hostilidade. No versículo 30 de Lucas 14, Jesus nos diz, dizendo nessa parábola, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. John Stott prossegue dizendo, em um comentário desse texto, o seguinte: a paisagem cristã está coberta de escombros, de torres inacabadas e abandonadas, ruína daqueles que começaram a construir e não puderam terminar. Um homem que resolve construir uma torre deve pensar primeiro, deve avaliar. Não conseguir chegar além dos alicerces é tornar-se objeto de zombaria. O homem deve, portanto, assentar-se e calcular as despesas. É o convite que Jesus nos faz. Veja comigo os versos 31 e 32. Ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei, não senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro ao que vem contra ele com 20.000. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Uma segunda ilustração é tirada dos reis de guerra. A primeira é de um construtor. Não é fácil, com 10.000 soldados, derrotar quem ataca com 20.000. Um rei, meus irmãos, em tal posição, pensa bastante. Se não puder ver uma solução ao problema, não fica inativo, lá de braços cruzados, esperando o pior, esperando a derrota. Ele combina a paz enquanto o inimigo está ainda longe. As duas parábolas, irmãos, elas são semelhantes, mas têm lições pouco diferentes. O que constrói a torre está livre para construir ou não, conforme sua escolha, mas o rei está sendo invadido, ou seja, o outro vem contra ele, e ele é forçado a fazer alguma coisa e não ficar de braços cruzados. Na primeira parábola, Jesus diz, senta-te e calcula se podes pagar o preço de me seguir. Na segunda, ele diz, senta-te e calcula se podes pagar o preço de recusar as minhas exigências. As duas maneiras de ver as coisas são muito importantes. Primeiro, a gente tem que sentar e calcular se realmente a gente pode pagar o preço. Portanto, nos versos 25 ao 35, Jesus conclui dizendo, assim, todo aquele dentre vós
que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós aprendemos, irmãos, com esses versículos, quão miserável é a condição daqueles que rejeitam a Cristo e apostatam. Jesus já dissera, irmãos, a seus discípulos que deveriam ser sal da terra, em Mateus 5,13. Quando o pecador aceita Jesus Cristo como Salvador, ocorre um milagre e o barro é transformado em sal. O sal era um bem precioso naquele tempo, tanto que parte do soldo dos militares era pago em sal, daí o termo salário. O sal é um conservante e o povo de Deus contribui para refrear o mal e a corrupção no mundo. O sal também é purificador, agindo como antisséptico. Pode arder quando toca uma ferida, mas ajuda a combater a infecção. O sal também dá sabor aos alimentos e, mais importante ainda, faz as pessoas ficarem com sede. Por meio de nosso caráter e conduta, devemos fazer os outros terem sede de Cristo e da salvação que somente Ele pode dar. O sal moderno é puro e não perde o sabor, mas no tempo de Jesus, meus irmãos, o sal era impuro e podia perder o sabor, especialmente quando entrava em contato com a terra. Uma vez perdida a salinidade, não havia como recuperá-la. E o sal era jogado no meio da rua. Quando um discípulo perde seu caráter cristão, torna-se imprestável e envergonha o nome de Cristo. O discipulado é algo extremamente sério. Há somente uma forma de ser um discípulo: consagrar-se a Jesus. Se você disser a Jesus que deseja tomar a cruz e segui-lo como seu discípulo, ele vai querer ter certeza de que você sabe o que está dizendo e que você sabe onde pisa. Cristo não quer falsas expectativas, ilusões nem barganhas. Afinal, quando proferiu essas palavras, Jesus estava a caminho de Jerusalém e veja o que aconteceu com ele quando chegou lá. Não quer que façamos por ele coisa alguma que ele mesmo já não tenha feito por nós. Jesus não procura multidões. Ele procura e salva indivíduos que reconheçam estar completamente perdidos. Como já vimos, o Senhor não induzia pessoas a tomarem decisões precipitadas, como é feito hoje. Alguém fala uma série de algumas coisas desconectadas e vem aceitar Jesus. É um equívoco, meus irmãos. Jesus nunca induziu pessoas a tomarem decisões precipitadas para segui-lo antes de calcular o custo disso. Por 3 vezes, irmãos, nós temos o refrão solene: não pode ser meu discípulo. Essas palavras condenam toda e qualquer tibieza. Jesus está advertindo contra uma ligação com ele mal pensada. Jesus convida todos os discípulos de todas as eras a calcularem o custo do discipulado. Se você nunca o fez, faça isso hoje. Faça isso agora. Vamos orar ao Pai. Paizinho, dobramos nosso coração diante de Tua grandeza e fazemos isso em nome de Jesus. É por meio dele que nós temos acesso a esse trono. Nos ajuda, Senhor, a caminhar confiadamente em Ti. Fomos à cruz, mas não ficamos lá, Senhor, apenas estáticos. Nós tomamos elas e caminhamos, seguindo a Ti. E nunca queremos deixá-lo. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses,
O que para mim era lucro tornou-se nada, tornou-se esterco comparada à grandiosidade e à glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te damos graça, Senhor, porque em Ti confiamos, em Ti descansamos, em Ti repousamos, Senhor. E em Ti estamos guardados e seguros. Como barcos ancorados estamos em Ti, Senhor. E nos alegramos, e o nosso coração se alegra tão somente em Ti. Abençoa cada um que ouviu, que está ouvindo e que ouvirá. Cada membro da comunidade MAPB Cidade Oeste, abençoa, Senhor, a Tua igreja no mundo. Tu tenha preservado e aguardado em meio a essa tribulação. Nós te somos gratos tão somente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, já todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
Meus queridos irmãos, que palavra confrontadora e edificante. Que Deus continue abençoando nosso querido irmão Erasmo Silva. Terça-feira, às 5 horas da tarde, aqui no templo da MEPB Cidade Oeste, nós queremos nos reunir com mais um grupo de no máximo 7 irmãos para ministrarmos a ceia do Senhor. Eu sei que muitas comunidades têm ministrado a ceia de forma remota. Eu entendo que esse não é o padrão, nem o ensino bíblico para a ministração da ceia e, portanto, nós temos feito presencialmente com grupos de irmãos, em torno de 7 irmãos. Tivemos na terça-feira passada, visitamos também alguns lares de irmãos impossibilitados nesse instante, por várias questões. E você, membro da MEPB Cidade Oeste, e mora próximo e quer vir participar da ceia, até no máximo 7 pessoas, entrem em contato por meio do WhatsApp comigo. Que Deus muito te abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito repouse sobre a Igreja do Senhor.